Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delfina Ferreira, eu estou aqui no site delfina.cursojurídicos.espiritismo. A proposta do site aqui, do nosso canal, do meu canal, é justamente estudos. Estão disponíveis para vocês o curso dos médiuns, capítulo 1, e o capítulo 1 e 2, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, primeira parte. E hoje eu vou terminar o capítulo 1, a segunda parte e última, para a gente fechar esse livro, esse capítulo, com essa proposta tão maravilhosa. Você que está começando agora, eu sugiro que você acesse lá o capítulo 1 para você entender a sequência, e estudar e compartilhar. Então, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o like, porque mais pessoas vão ter noção e conhecer essa obra também. Se vocês puderem compartilhar, tá? Quanto mais pessoas estudarem, com certeza nós estamos ajudando uma corrente do bem, de esclarecimento de crenças e de muitas ideias que às vezes sem querer a gente vai aprendendo, errado. Então vamos lá? Vamos começar? Eu convido vocês agora nesse momento a fazer uma harmonização. Vamos acalmar nossos corações, a nossa mente, agradecendo essa oportunidade da espiritualidade que mais uma vez está colocando esse estudo, a palavra do Pai, as palavras, os sábios ensinamentos, para que possamos receber com muito amor, com muita humildade, e possamos evoluir na nossa espiritualidade e colocarmos em prática tudo que escutarmos, fazendo com que possamos refletir o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos com a família, relacionamentos com os amigos, relacionamentos fora da nossa casa, no local de trabalho, e que possamos com certeza refletir e usarmos a nossa reforma íntima como um grande aliado e o nosso livre-arbítrio, para que possamos saber escolher com muita sabedoria, com muito amor no coração, as opções das nossas vidas, tá? Que bom. Então, como eu falei no último capítulo, da última aula, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, onde foi analisado justamente a colocação que Mateus falou no versículo 17 e 18, não vim destruir a lei. A colocação de Jesus nesse sentido, com o Moisés recebendo os 10 mandamentos, e a gente fazendo uma análise muito resumida do que foi o papel de Moisés, de Jesus e a espiritualidade. Ou seja, que nesse contexto nós passamos a entender que nada foi por acaso, que realmente a vinda de Cristo, no momento certo, houve uma preparação, e Moisés, recebendo essas orientações, ele foi orientado pela espiritualidade. E a espiritualidade, com grande sabedoria, como sempre, dentro dessa bondade, dessa luz maravilhosa que tem, eles ficaram à disposição de todos esses procedimentos que foram preparados por ele, sendo conduzindo, mas respeitando o livre-arbítrio e a reforma íntima de cada um. Então vamos lá? Então já ficou claro nesse sentido, quando a gente leu, que Jesus teve um papel fundamental nesse sentido, com a vinda dele, com as palavras, com o posicionamento dele, que nós vamos estudar isso mais para frente, justamente para que possamos ver a moral de Cristo, os valores, o quanto foi importante as palavras dele naquela época, e que hoje em dia, quando a gente para analisar, gente, elas são muito, muito atuais. É impressionante, porque tudo tem o para quê, Como eu sempre falo, a gente não deve perguntar o porquê, para quê? E a gente começa a perceber como tudo foi minuciosamente preparado para a espiritualidade. E que a gente hoje em dia consegue ter uma liberdade muito maior para que possamos questionar nossos valores, para que possamos mudar a maneira de pensar, os nossos atos com o próximo ou com a gente mesmo, Então, no momento que a gente entende que é possível mudarmos sem delegarmos a espiritualidade, a culpa, ou a Jesus, ou ao próximo, tudo fica mais fácil. Então vamos lá. Quando nós falamos essa questão de Moisés, é muito interessante perceber as instruções do Espírito de uma nova era que estava surgindo. Então olha só, vamos ler aqui. Nós entendemos que Deus
não é desculpa. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Para pensar. Nós vivemos num mundo onde a ciência, em constante evolução, procura resolver problemas ou dar soluções para aquilo que nós desconhecemos. E que, com certeza, muitas vezes trazem muitos benefícios a todos nós, não é? A ciência revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral, que é a religião. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Vamos lá, vamos com calma, que eu sei que já começa a ter dúvidas, mas a gente vai tirar isso tudo, porque isso tudo é a base do nosso estudo, tá? Se umas forem a negação das outras, ou seja, a religião brigando o tempo todo com a ciência, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra, não é? A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusividade de uma ou da outra parte que está analisando. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então vamos lá. Quando nós falamos, a pessoa, vamos dizer nós, né? Alguém interpreta que tudo que Cristo está falando, ou tudo que acontece na parte espiritual, não tem sentido algum, qual foi o caminho que essa pessoa escolheu? O lógico, o racional, ou, dentro dos conceitos morais que ela possa ter, o que ela entende ser correto, ser justo e realmente ter um conceito moral sólido. Isso a gente não vamos considerar as crenças morais de criança, que a gente recebe na família, na escola, na sociedade, não. Vamos falar do produto pronto, né? Aquela pessoa que realmente não aceita. Então, para ela, com certeza vai ser mais fácil entender o que a ciência possa falar. Estudos foram feitos nesse sentido, babá, tá? Só que o que a gente entende quando nós somos espíritas e nós conseguimos entender também que não existe uma separação da ciência, porque a espiritualidade, na verdade, está dentro dela. Elas trabalham em conjunto. Por quê? Olha que interessante. Se nós entendemos que, vamos num exemplo bem bobo, que existe vida no mar, nós entendemos, por mais explicação que a ciência possa ter, que nós muitas vezes não vamos discordar, lógico, nós entendemos que existe uma explicação espiritual. Que existe para que aquilo aconteceu, por que foi naquele tempo, quais são os benefícios que traz ao homem. Então nós temos uma linha de raciocínio onde nós vamos usar com muita força e maestria a espiritualidade. Mas quando é que nós conseguimos pensar assim? Não aceitar. Muita gente, a gente sempre vai questionar. Eu gosto muito dessa questão do questionamento no sentido de querer. Por quê? Porque é assim que a gente aprende. É assim que nós conseguimos esclarecer nossas dúvidas. Então, quando nós temos nesse sentido, a incredulidade, como foi falado aqui, a intolerância, eu não quero nem ouvir falar, nada mais é da falta de estudo, a falta de esclarecimento, de entender realmente aquela obra que existe. Então nós espíritas, olha como somos abençoados. Nós temos 5 obras que nós podemos estudar com muita sabedoria. São obras que explicam tudo o que acontece. Até Gênesis, quando a gente chega em Gênesis para estudar, olha quantas explicações onde não é descartada a ciência, mas ao contrário, é incentivado o espírita a chegar para perto para poder entender. Então, ou seja, na verdade, o que nós temos hoje em dia são ferramentas muito fortes que nessa época atrás não tinham, mas que a história não deixou de acontecer porque não tinha entendimento. Entendeu? Olha que bacana. Então, como não ser fascinante, não ser apaixonada por tanta sabedoria, por tantas coisas, como eu sempre falo, peças de quebra-cabeça que são juntadas, que são
À medida que você vai juntando, você vai entendendo. Então, o estudo é a maior ferramenta para entender que não existe disputa, não existe o errado. Existem aliados, agregar, juntar, somar. Mas tudo isso é possível ser entendido quando há o estudo. Muitas vezes a gente vê, né, em situações assim de pessoas que não estão estudando ou até aceitam o espiritismo com muito amor, mas não entendem certos fenômenos. Acham que tudo é espiritualidade. Qualquer coisa que acontece é a espiritualidade. Nem sempre é. Então, isso que é importante a gente saber, aonde vai, até onde vai a espiritualidade, até onde vai a ciência, até onde vai os nossos conhecimentos. Porque uma coisa, você pode ter uma mediunidade, uma sensibilidade enorme, não é? Você tem isso, você consegue entender, perceber, mas não consegue usar. Até o ponto que, se não for usado, não for desenvolvido, a própria espiritualidade retira. Isso encontra isso em livros. Mas o que é importante e fundamental? É prestarmos atenção aos sinais das possibilidades de nós evoluirmos, de nós crescermos. Gente, porque quando a gente começa a mexer nisso, nesse caldeirão, as coisas começam as coisas ficam claras. Os entendimentos, você começa a linkar, sabe? Poxa, então acontecia isso, eu fiz isso, mas eu na verdade estava fazendo uma coisa ruim para mim. Ou então eu começo a perceber que como eu poderia ter sido melhor naquela situação, né? Naquelas reuniões de Natal. Ela é reunião de Natal porque todo mundo fala, é o barraco da família junto, né? Nem todos, mas tem muita confusão, né? Então, aquelas coisas que você não sabe administrar, como poderiam ter sido melhores se você tivesse prestado atenção e saber lidar com o tempo de cada um, por que está acontecendo aquilo, reencarnações que estão vindo em núcleos familiares, por que não tem aquela afinidade. E é isso que é bonito no Espiritismo, essa oportunidade, olha, não engole. Você engole, é isso e acabou. Não, tem estudos, explicações. Você, quando abre essa oportunidade, você é conduzido a estudar. A espiritualidade, ela não interfere no seu livre-arbítrio. Ela está ali do lado. Mas se você quer, se joga. É isso que ela vai fazendo. Ela vai te conduzindo para o melhor. E parece que abre uma luz assim, né? Parece, não abre? Um clarão na sua vida, que as coisas vão acontecendo de uma maneira muito bacana. Você vai ficando mais forte, você começa a entender, você começa a prestar atenção nos sinais. Então, voltando, então vamos lá. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente, olha, preste atenção só, sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixado de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se mutuamente, marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Olha só o que eu falei lá atrás, né? De coisas que acontecem que a gente às vezes não entende que é uma conjunção. As coisas vão acontecendo com uma explicação da ciência que é aliada ao espiritismo. E o espiritismo, na verdade, a doutrina, ela está dentro da própria ciência, se a gente falar de uma maneira muito fria, analisar assim. Mas vamos seguindo. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. Na verdade, assim, por exemplo, vamos lá, de uma maneira muito assim também, a ciência, ela está começando, por exemplo, a aceitar nesse sentido, aos olhos dos homens, né, que realmente existe uma força superior fora daqui, da matéria. Existe alguma coisa da matéria. Porém, olha que interessante, a ciência ela é estudada e desenvolvida por homens. E muitos homens são espíritas, entendem a doutrina. Nada mais está dizendo que o seguinte, na hora que tiver essa coesão realmente, né, ou seja, de pessoas esclarecidas, de pessoas realmente que entendam isso tudo, a ciência vai ser cada vez uma coisa muito lógica dentro da doutrina espírita e que o homem vai aceitar. No momento que ele tiver a curiosidade de estudar, de entender, ele vai aceitar, ele não vai usar a ciência contra a doutrina espírita. Ao contrário, porque não é isso. Não é isso. À medida que vai tendo esclarecimento, você vai começar a fazer essa junção e ver
que caminham juntas, não tem o que ter disputa, né? Olha que legal. Nossa, eu fico assim, quando eu paro para pensar nessas coisas, né? Como é lindo, como é bonito. Então vamos lá. Aqui. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará. E se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sobre a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão no desígnio de Deus e são os resultados da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Eu acabei de falar isso, não é? Então, o momento que tudo vai parar com essa coisa da sentido da ignorância, da falta de conhecimento, as coisas vão começar a crescer. Antigamente, o espiritismo, você falar do espiritismo, por exemplo, há um tempo atrás, nossa, era bruxaria e perguntavam para você o quê? É de mesa branca? Não é? E você vai ficar com raiva? Não, você respeita porque é o tempo de cada um. Mas as pessoas não têm noção do que seja realmente. E isso faz com que sejam criadas crenças que são a cada vez mais, vamos dizer, né, as pessoas que se isolam realmente nesse sentido, de terem valor até morais, porque elas acreditam naquilo. Elas acreditam no que elas não sabem, do que elas não conhecem. E cabe a gente, com muito carinho, com muito amor, respeitar o tempo dessas pessoas que não conhecem, nunca partir para o convencimento, coisa que eu já fiz muito. Hoje eu vejo, né, de muitos anos para cá, como eu errei, porque aquele amor é tão grande que você quer convencer as pessoas, né, do que é bom para você. E isso não se faz, porque você tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um, o tempo de cada um. E como se fala aqui, vai chegar um tempo em que a humanidade vai pensar diferente. Porque vai ser tanta evolução, tanta informação, e vai ser forçado, entre aspas, ou seja, direcionado para a espiritualidade, as pessoas reverem certos valores. Muito bonito, né? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre 2 psicografias muito interessantes. Na verdade, 3. Não vou ler todas, lógico. Vou só analisar um pouquinho, comentar. Analisar não. Vamos só fazer um parecer aqui. E pareceu. Parecer não, mas eu não tô trabalhando. Parecer não, vai ser só uma análise. Então vamos lá. Instruções dos espíritos. Eu vou comentar sobre um espírito israelita que fez uma psicografia em Mulhouse, em 1861. Falar sobre Fenelon Poitiers, em 1861 também, fez uma psicografia a respeito desse assunto. E Erasto, que foi discípulo de São Paulo, em Paris, em 1863. Só pequenos trechos, tá? Pra gente comentar e refletirmos, na verdade, né? Quem comenta tô eu. Eu tô comentando. Mas refletir como é importante a gente prestar atenção em coisas que às vezes a gente escuta e nem dá bola. Vamos lá. Então vamos ler primeiro o espírito israelita, tá? Uma psicografia que foi feita. Deus é único e Moisés o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e os profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhe os olhos, o véu que lhe ocultava a divindade. Como nós já estudamos isso no primeiro capítulo, na primeira parte, eu acho que ficou muito claro isso. Não é? Todo foi feito esse movimento porque aquele povo, naquele momento, com o início da nova era, foi necessário que fosse feito daquela maneira. Ah, foi por acaso? Porque não, foi tudo preparado para a espiritualidade. Hoje a gente já consegue ver com muita clareza isso. Aquele povo não. E dentro daqueles valores morais foi preparado o primeiro contato, a primeira maneira de se refletir certos valores que eram necessários que aquele povo precisasse pensar, tá? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Fato. Isso acho que está bem claro para a gente. Então vamos mais à frente.
O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Para pensar essa questão do coronavírus, né? O que aconteceu? Quantas pessoas se uniram? Quantos grupos foram formados de oração, de fraternidade para ajudar as pessoas que estão sem comer, as pessoas de cestas básicas foram feitas, enfim, várias coisas foram formadas. Ou seja, dentro de algum preceito, de algum valor moral, que aquelas pessoas que todos nós nos envolvemos em alguma situação nesse sentido, onde nós acreditamos que somente através do bem, através do amor, é feita a caridade. É uma consideração com o próximo. Então, olha só, nós estamos em 2020. Pode ser que daqui a 2 anos você escutando isso, você pode pensar diferente, né? Porque nós vamos evoluindo, nós vamos adaptando aos nossos conceitos morais de acordo com a época que nós vivemos. Uns não podem mudar, que é a honestidade, que é o amor, solidariedade, mas alguns valores de éticas que a pessoa vai tendo de acordo com a sociedade que vive são mudados com o tempo, não é? Ou adequados à situação, adaptados à situação. Mas vejam que em 1863 um espírito psicografava falando que pra gente hoje em dia é muito comum. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não temos dúvida. Nós sabemos o que é o amor, nós sabemos como ajudar o próximo, nós sabemos o nosso papel na sociedade. O que muitas vezes pode acontecer é que muitos, para não terem trabalho, não, eu prefiro fingir que eu não estou entendendo, faz isso, né? Ou então tampa o ouvido, eu não quero escutar isso não, eu não quero prestar atenção. Mas existe, nós não podemos fugir, porque é uma situação que está ali à nossa frente, né? Então vamos seguir um pouquinho. Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, fazê-la morada de espíritos superiores que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus serve para elevar a humanidade. Gente, olha, em 1863 ele psicografou, ele já vinha de outra época, né? Mas fez essa mensagem. Não é atual? Quanta sabedoria! Não choca, né? E para terminar aqui, uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade moral da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Olha que coisa mais linda! Moisés abriu o caminho, né? Com os 10 mandamentos, recebeu, ele foi ali muito importante nessa época. Jesus continuou a obra, ou seja, ele veio, semeou, né? Moisés começou, Jesus veio para continuar, porque aquilo ali já sabia vários preceitos que já estavam tendo na sociedade. E o Espiritismo concluirá, ou seja, ainda tem muito para o Espiritismo fazer, mesmo a gente na liberdade de expressão, mesmo a liberdade de errar, de reerguer, de falar, mas a gente tem que ter a noção ou a ciência que a sociedade ainda precisa ser muito trabalhada. É errado eu lutar para ter dinheiro? É errado eu querer uma casa? Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui na matéria. O grande erro, o grande problema espiritual é o apego. Ou o que você faz com isso que você tem. Então você trabalha, você dá um duro, você trabalha, você faz. Agora, se você se acha superior a todo mundo porque tem dinheiro, você menospreza as pessoas porque você tem poder, você entende que você está acima de tudo e do mal pelo cargo que você ocupa, como é que você acha que você vai desencarnar? Com certeza você vai estar pegado a tudo isso. E isso vai levar a alguma coisa? Sofrimento, né? Então, é isso que é mostrado na doutrina. Você está aqui na Terra com as regras do jogo. Cabe a você levar como você vai fazer para isso. Como é que você usa as possibilidades e as coisas que acontecem a você. Roubar a gente sabe que não pode, ser desonesto também não, derrubar os outros, conseguir crescer puxando o tapete de todo mundo. Isso não leva a lugar nenhum, um dia você cai.
Um dia a lei do retorno vem. Ah, porque isso é praga, porque é castigo. Não, porque você não veio para cá para fazer isso. Você não reencarnou para poder destruir alguém. Essas escolhas são feitas durante a sua vida na Terra. Por isso a gente fala muito do livre-arbítrio, não vou cansar de falar do livre-arbítrio da reforma íntima. A reforma íntima nada mais é você parar para pensar e ver, peraí, eu posso melhorar, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é? E o livre-arbítrio, olha, se você for por esse caminho, você vai acontecer isso, tá? Você tem que ter o amor, nananana. O outro lado, se você fizer, você vai ter consequências, porque não é isso que tem que ser feito. Você vai pelo outro lado. Você vai ter as consequências? Vai, do seu ato. Por isso que muitas pessoas, melhoram no sofrimento. Muitas pessoas procuram uma casa espírita na dor. Muitas pessoas procuram ler ou estudar quando sofrem. Ah, elas não merecem? De jeito nenhum, merecem sim, e muito. Porque elas chegaram a um ponto que elas viram que tem uma mudança, a reforma íntima. E é essa reforma íntima que a espiritualidade sempre vai estar ajudando. Essa reforma íntima que o Cristo, na sua linguagem simbólica, pregou pra gente. O você ter a necessidade de parar, melhorar. A espiritualidade é tão linda, tão maravilhosa, é tanta preparação, tanto espírito de luz que nos cercam, que até quando você está no umbral, você não, né? Nós não. Quando uma pessoa está no umbral, se ela pedir ajuda, ela é ajudada. Olha que quanta bondade. Ah, depois não. É assim, que cada um tem seu tempo. Ah, então eu vou aprontar pra caramba, porque no final eu vou ser perdoado. Você não vai ser perdoado se você pensa assim. Porque você está indo dentro de uma lógica, dentro dos seus valores morais de se dar bem. E não é assim que funciona o jogo. Sabe por quê? Porque só existe mudança quando tem amor no coração. Quando existe essa junção, como eu sempre falo, amor no coração, mente aberta para o bem e essa ligação com a espiritualidade. Assim que as coisas funcionam, simples assim. Então vamos continuar, vamos para frente, né? Fênelon, vamos falar de Fênelon agora, que é um espírito também, que fez uma psicografia lindíssima, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, falando sobre... Não vim destruir esse mundo, né? Da análise dele. Mas foi feito em 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a voz a divertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Olha só, o reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aqueles que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefalável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, para não seres derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Tá, então vamos lá. Olha que interessante. Por mais que tenha passado muito tempo, uma psicografia como essa, se a gente trouxer para cá os dias atuais, é muito, muito pertinente. Vamos lá. A gente sabe e a gente sempre entendeu que Cristo veio para nos salvar, né? Nós sempre escutamos. Eu fui educada em colégio católico quando era pequena, então isso era uma coisa sempre muito forte.
Mas o que nós aprendemos como espíritas, como praticantes, como estudantes que nós queremos melhorar? Que tudo há um para quê. Ao momento em que Cristo veio à Terra, teve a crucificação de Cristo, onde estava uma época tão forte, né, dos conceitos, pela lógica, o que deveria ter acontecido? Acabar ali, não é? Acabar lá, acabar ali naquela fase do crucificou, tchau, todo mundo vai embora, de uma maneira muito fria. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente vê que o papel da espiritualidade nesse momento foi de crucial importância, porque tudo isso, embora os homens não estivessem vendo muitas coisas dali acontecendo, a divulgação da palavra de Jesus foi tão forte, porque não foi somente aquele espírito de luz que estava ali com muito amor para falar para a gente. Tinha toda uma irmandade espiritual muito forte que estava ali protegendo, conduzindo toda uma situação que já sabiam as consequências no futuro. O que é? O conhecer que, independente de ramificações religiosas que possam ter ocorrido, a base de qualquer religião ou doutrina, que no caso a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina, são preceitos morais e que nós, com muita fé, com muita vontade de se doar à espiritualidade, a Jesus, a Deus, nós entendemos que somente com a materialização de certos conceitos morais é que foi possível a palavra do Pai tomar uma força muito grande e que até hoje ela rege. Mas tudo preparado, tudo conduzido pela espiritualidade. Ou seja, se nós formos mais além ainda, com muito mais força, se a gente deixar somente no lado da matéria, é muito lógico que acabou ali na crucificação, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Olha, para pensar, na época de Cristo, até a época de Allan Kardec, quantas coisas aconteceram. Até mesmo acontecimentos históricos nesse meio, para que o espiritismo tomasse uma força enorme. Ah, mas você pode me perguntar assim, mas peraí, já que a religião, né, os espíritos têm tanta, religião não, a doutrina, tem tanta força assim como você está falando, por que logo que Jesus morreu, não veio logo assim uma palavra, o espírito já entrava dizendo, porque não era o momento. Tudo foi minuciosamente preparado, tudo foi inteligentemente, com muita sabedoria espiritual, semeado, porque o homem precisava aprender aquilo que aquela época, aquela fase da sociedade, aqueles valores morais eram possíveis de serem recebidos pelos homens. Não adiantava pegar um povo naquela época, sofrido, com tanta dificuldade, e dizer que tudo que Cristo falou da ressurreição era uma coisa espiritual também ali. Ah, vai voltar o espírito. Não. Quando a gente fala da reencarnação, na verdade, nós estamos falando do quê? Do renascimento em todos os sentidos. Só que para aquele povo, você não podia falar, olha, vai vir um espírito que vai... Não. O que era importante, o conceito naquela época? A matéria. Então era muito mais lógico esse tipo de compreensão. E quando Jesus voltou para fazer comunicações, ele vinha na forma o quê? Espiritual. Mas mesmo assim, não era questionado se aquilo era uma doutrina espírita, porque não. Na cabeça daquele povo, dentro dos valores que foram ensinados, aquilo era possível, porque a fé era tanta e o corpo de Jesus existiu. Então, existia uma referência, né? Existia uma ligação que foi visto, que foi comprovado. Hoje, por exemplo, se nós falamos assim, vamos dizer, Gandhi deu comunicação. Nós, como espíritas, isso é uma coisa muito, entre aspas, lógica. Nós aceitamos, porque nós já estamos numa época onde nós já temos a compreensão necessária para entender que realmente acontece.
Lembra da resistência que Allan Kardec teve no início? Vou até fazer uma aula sobre Allan Kardec. Ele era cético, ele não acreditava, né, em nada, mas ele foi acreditando porque tinham várias provas. E o mundo todo, em vários lugares diferentes, tinham psicografias falando a mesma coisa. Então, tudo que acontece tem que ter uma coesão na parte matéria, ciência e o homem, para o homem poder escutar e prestar atenção, entendeu? Então, desde aquela época, tudo foi de uma maneira simbólica, preparada espiritualmente para os povos que vieram depois de Cristo também entenderem e que aquela palavra, que aqueles conceitos morais não iriam morrer nunca, porque aquilo a sociedade precisava. Muito legal, né? Então, para fechar, vamos falar de Fenelon, rapidamente, de Fenelon, em 1861. Ah, não, tem um rapidinho aqui também, que é tudo rapidinho. É o Erasto, discípulo de São Paulo, 1863. Aqui também um trecho, ó. O espiritismo é de ordem divina. Então, Fenelon falando. Quer dizer, psicografando. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefatável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, para não sejam derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas prevenidas a casa do esposo. Mais uma vez ele comenta. A revolução que se prepara é a mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Acabou que eu li o mesmo. Mas olha que interessante. Se eu li, é porque era para ler, né? E o que é interessante, a questão moral, a questão da doação, sempre batendo na mesma tecla. E uma coisa que eu esqueci de comentar sobre Fenelon, né? Ele fala uma frase que eu acho muito linda. Olha o que ele fala. A formiga não constrói seu formigueiro, e animalzinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou. Apóstolo da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para frente e marchai. A lei do mundo é a lei do progresso. Exatamente o que eu comentei. Após a morte de Cristo, ou seja, a propagação da palavra, dos conceitos morais, que os homens começaram a aceitar e ver o quanto era importante tudo que foi visto. E hoje em dia, com todo esse conhecimento que nós temos, nós vemos com certeza a necessidade de cada vez mais entender, esclarecer e passar adiante, né? Como aqui nós estamos nesse canal aqui conversando. Nós estamos passando, né? Eu estou passando a palavra, eu estou sendo usada. Não que eu seja melhor que ninguém, eu saiba mais de jeito nenhum. Eu, dentro do acordo que eu fiz antes, eu aceitei e de me colocar à disposição para ser um instrumento. Mas eu estou sendo conduzida também para que nós possamos escutar o que a espiritualidade entende que é necessário. E ao final agora o Erasto, discípulo de São Paulo, 1863. Quando em meio de seus desregramentos, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Quando em meio a seu desregramento ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervados e fugidos,
Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido a Santa Mônica. Só para lembrar que Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou? Não. Seguramente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito que não podia ver como homem. Quando na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las em maior clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos incubos e súcubos, bem como a anátema que havia lançado contra a teoria. Agora o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza. Ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia. Olha que bacana. Quando nós falamos de Santo Agostinho, né, que não tinha essa fé, ele durante muito tempo ele questionou Jesus, ele não acreditava, mas que ele virou espiritualmente, e mesmo na terra ele conseguiu rever isso, um grande fervoroso defensor e propagador da doutrina espírita. Na verdade, quando nós olhamos Santo Agostinho, nós podemos ver com muita clareza o que é o abrir o canal, o que é abrir o coração, a mente ao novo, a rever certos valores, a entender que não somente o questionamento ou fazer com que nada que você receba com muita riqueza e gratidão e amor, você consiga refutar. Porque o que a gente aprende aqui? Que a gente, tudo isso que nós estudamos agora, que nós muitas vezes dizemos não e fechamos a porta àquilo que nós não conhecemos. E a proposta desse curso é de uma linguagem muito simples, muito tranquila, sem muitas explicações técnicas, se é que existem, fazer com que possamos entender que cabe a nós a nossa evolução espiritual, que possamos às vezes entender que por maior grau de cargos ou de entendimentos ou de entender, eu frequento uma casa há 50 anos na casa espírita, eu faço isso, eu dou aula, eu faço e aconteço. Você não quer dizer que você seja uma pessoa ou um ser que realmente entendeu o que é ser espírita. Talvez a gente podendo ler esses exemplos, como dos grandes espíritos de luz que atravessaram a história, nós podemos ver o quanto somos pequenos, mas também o como somos grandes ao aceitarmos a possibilidade de melhorarmos. E o capítulo 1 é apenas o início de uma história muito linda de desenvolvimento espiritual e aprendizado. Quando nós falamos de Santo Agostinho, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de mestre, de ciência, nós temos em nossa mão uma ferramenta poderosa para que possamos nos tornarmos seres melhores. Que nós, ao momento que nós aceitamos que existe algo além disso tudo e que não precisa inventar fórmula, que não precisa rotular se é rico, se é pobre, se é de cor, se é classe social, isso não existe, porque todos nós somos iguais. Apenas as oportunidades de aceitação diferem nas pessoas. Umas pessoas aceitam com muita sabedoria, com muita facilidade, o amor e se deixam ser conduzidos, outras não. Outras ainda ligados, enraizados a certos valores ainda da terra, precisam de postos, precisam de coordenação, precisam ainda fazer com que somente através de uma função muito importante, ou numa igreja, ou no centro espírita, ou em alguma coisa, seja considerado uma pessoa realmente evoluída. E não é isso que a espiritualidade quer, que Jesus e Deus querem. É muito simples, é só você abrir o coração, se colocar do seu eu dentro de você e se colocar e entender que você pode contribuir com sua palavra, com seu amor, com seu posicionamento, com a maneira de tratar o próximo. As regras na Terra existem, nós não vamos abrir mão. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos defender os nossos interesses, nós precisamos viver de uma maneira que nós podemos viver, mas a gente não pode ficar alienado e achar que tudo isso é sorte ou azar. Não. Nós, de alguma maneira, podemos contribuir
para que as coisas aconteçam sempre de uma maneira melhor. E às vezes a gente acha, não vou fazer isso hoje não, daqui a um tempo eu faço porque hoje eu não estou afim. Às vezes aquele momento que você pensou isso, tem alguém esperando a sua ajuda, tem um lugar que precisa do seu amor. Não esquece isso não, isso é muito importante. E são com esses pequenos detalhes que a gente começa a botar uma diferença nesse mundo tão competitivo, tão às vezes carente de amor, né? E o nosso pouquinho é muito. E a gente largar, abrir mão de muitas coisas para que a gente possa melhorar, crescer e evoluir ajudando o próximo com muito amor, tá bom? Bom, mais uma vez, vamos só agradecer essa espiritualidade muito forte que teve aqui agora, teve aqui hoje com a gente, ajudando e que nos orientando, e que possamos sempre assim nas aulas termos as informações muito lindas, maravilhosas, para que a nossa evolução não pare e que possamos ajudar sempre as pessoas. Acho que isso é a base de tudo, né? Bom, então o capítulo 2 está pronto, capítulo 1, já está disponível o capítulo 1 e 2 do Livro dos Médiuns. Eu vou gravar um vídeo também, passo a passo do Evangelho no Lar, essa ferramenta maravilhosa que nós temos, essa faxina espiritual dentro de casa, onde você pode fazer sozinha, com os amigos, pelo Zoom, pelo Skype, com os amigos, enfim, é fazer, isso que é importante, porque é uma oportunidade que você tem de esclarecer e esclarecer os espíritos também, que de alguma maneira possam estar ali perto de você, também carente de informação, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, que Deus esteja com a gente sempre, que a espiritualidade amiga sempre aqui, grata, gratidão, agradeça sempre, agradeça. Gratidão é uma palavra muito forte e que com certeza sempre nos ajuda e vai nos ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigada, beijo enorme para vocês, tchau. Curtam, inscrevam-se, compartilhem, deixem comentários, tá? A proposta é isso, é quanto mais pessoas tiverem acesso a isso. Então, o nome agora é Delfina, que é meu nome, Delfina com PH, não é FI, é Delpina, Cursos Espíritas Espiritismo, tá? Porque tinha muita gente me ligando, dizendo que estava digitando errado, umas amigas também, uma grande amiga também fez essa observação, não tinha parado para pensar nisso, mas agora vou estar aí, tá bom? Beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, tchau!